da Verdade, devocional de 14 de junho. Verdadeira adoração. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Salmo 115, verso 1. É inegável o fato de que nos últimos anos podemos perceber um grande interesse na adoração. Paradoxalmente, as distorções do culto verdadeiro também têm se multiplicado. Lamentavelmente, a adoração tem se tornado cada vez mais centrada no homem, suas ideias, desejos e necessidades, e não em Deus, sua palavra, sua vontade e sua glória. Essa distorção tem gerado um cristianismo que se transformou, como disse um sábio colega de ministério, num grande parque temático, e as igrejas se tornaram um hipermercado de opções. O culto se tornou objeto de consumo e não veículo de adoração verdadeira. Diante desses problemas, podemos perceber a urgência e importância de formarmos uma base sólida para a verdadeira adoração que o Pai procura. As Escrituras nos mostram que a adoração é um dos alvos centrais na vida do povo de Deus. Na verdade, não há atividade mais importante. Em resposta ao chamado e às promessas de Deus de fazer dele e de seus descendentes uma bênção para todos os povos, Abraão adorou. Suas peregrinações são marcadas pela adoração e pelo culto através do erguimento de altares. Seus descendentes seguiram os seus passos. Com Abraão aprendemos que a adoração é, antes de tudo, uma resposta ao chamado de Deus. Mais tarde, a nação que brotou da semente de Abraão não poderia ser outra coisa que não um reino de sacerdotes e uma nação santa, isto é, um povo dedicado ao culto de Yahvé. Deus libertou seu povo do Egito, evento central na história salvífica de Israel e o mais celebrado em seus cultos. Não é sem razão que o culto é a primeira resposta de Israel à libertação do Egito, em Êxodo 15. Deus havia ordenado a Faraó: deixa ir o meu povo para que me sirva, isto é, me adore. Dessa forma, verificamos também que a adoração é uma celebração da libertação operada por Deus e não uma tentativa de manipulá-lo segundo nossos interesses. No Sinai, os 2 primeiros mandamentos se relacionam com a verdadeira adoração, em Êxodo 20. Além disso, todo o sistema de culto é ditado por Deus a Moisés, incluindo os ofícios, sacrifícios, o lugar e o momento do culto. Finalmente, a construção e o lugar do tabernáculo em Israel, no centro do acampamento, conforme Números 1 e 2, evidenciam não somente a ênfase na prioridade da adoração, como também no fato de que ela deve ser prestada segundo a vontade revelada de Deus e não segundo o nosso gosto pessoal. No período da monarquia, após ter derrotado os inimigos em redor, Davi organizou a nação em uma comunidade adoradora. Ele trouxe a Arca da Aliança, símbolo da presença do Senhor há muito esquecida, para Jerusalém, em 2 Samuel capítulo 6. Planejou a construção do templo, embora não lhe tenha sido permitido executá-la. 2 Samuel 7. Organizou todo o sistema de culto com seus respectivos ofícios, incluindo músicos, oficiais e porteiros. O sistema litúrgico por ele instituído, seguindo os preceitos da lei e inspirado pelo Espírito Santo, permaneceu normativo até depois do exílio. Nos Salmos, sendo a grande maioria deles de Davi, podemos ver que a adoração, como dever universal, é um dos principais temas. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, como diz o Salmo 100, verso 1. Posteriormente, na história de Israel, a adoração corrompida e a idolatria estão entre as causas principais do juízo divino. Já no Novo Testamento, o anúncio e nascimento do Messias é respondido com adoração. E sabendo ser esta uma área crucial da vida, Satanás tenta a Jesus no início do seu ministério, disposto a trocar toda a glória do mundo por um ato de adoração do Senhor. Em resposta à proposta de Satanás, Jesus cita enfaticamente as Escrituras. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto.
Lucas 4, verso 8. Com isto aprendemos que a verdadeira adoração é incompatível com a ambição pelos reinos deste mundo, ao contrário do que prega a teologia da prosperidade. O Senhor também evidenciou o zelo pelo culto através da purificação do templo em Mateus 21 e João capítulo 2. Ele expulsou aqueles que transformaram a casa de oração em um covil de salteadores, mostrando-nos que a adoração pode degenerar-se em exploração e comércio. Ele ainda ensinou à samaritana que a verdadeira adoração deve ser em espírito e em verdade, em João 4, 23 e 24, ultrapassando barreiras geográficas e culturais. E mais uma vez, confirmando sua divindade aos discípulos, ele aceitou a adoração, como em João 20, 28. Na igreja primitiva, a adoração era uma atividade diária e constante, conforme Atos 2, 42 a 47. Aprendemos aqui que a adoração não pode ser dissociada da vida cotidiana. Paulo referiu-se mais tarde à vida cristã como um contínuo ato de adoração, em Romanos 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Somos por ele advertidos de que os primeiros efeitos da queda do homem fizeram-se sentir na distorção da adoração e do culto. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, conforme Romanos 1, 23 e 25. Por outro lado, é especialmente no contexto do culto e da adoração que o novo homem é transformado de glória em glória, à medida em que contempla como por espelho a glória do Senhor, como está escrito em 2 Coríntios 3, 18 e 19. A igreja é instruída e edificada no culto, e o incrédulo também é convertido neste momento, como diz Paulo em 1 Coríntios 14, 24 a 25. É por isso que em Hebreus temos um explícito mandamento quanto à necessidade da adoração pública do povo de Deus, no capítulo 10, verso 25, e não abandonemos a nossa congregação. Em Hebreus também somos informados de que com a obra redentora de Cristo, Deus inaugurou uma nova aliança, e nele os sacrifícios de animais foram substituídos pelos sacrifícios do louvor e da prática do bem. Por fim, o imperativo adora a Deus é uma das últimas admoestações do livro do Apocalipse, no capítulo 22, verso 9. Na verdade, o Apocalipse descreve o céu e o trono de Deus como cercados de adoração. E o destino final da igreja é ser uma comunidade adoradora na presença do Senhor. Com isto, aprendemos que a adoração não é um meio, mas o fim para o qual fomos salvos. Examinando as Escrituras, portanto, apercebemo-nos de que o processo de adoração é sempre iniciado por Deus, mediado por Deus, tem seu fim último em Deus e, portanto, deve ser sempre direcionado e determinado por Deus. Nossa confissão de fé enfatiza que a forma aceitável de se adorar o verdadeiro Deus é instituída por Ele mesmo. Estes 4 princípios formam a verdadeira adoração teocêntrica, isto é, centrada em Deus. Nosso coração deve ser continuamente guardado contra o egocentrismo, a fim de que possamos dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor.